Em cegueira eu andei e perdi, vaguei longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvi a falar desta graça sem par e do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E de então foi ao meu coração conhecer o excelso amor. Me levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Queremos saudar a todos neste dia especial, em nome do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Ele é o Cristo vivo, presente entre nós, Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas. Queremos meditar nesta oportunidade sobre o poder da igreja. A igreja, corpo de Cristo, povo de Deus, que obedece à palavra de Deus, que honra a Cristo, que espera a volta do Senhor Jesus. Quero ler conosco nesta oportunidade o texto de Mateus capítulo 28, do versículo 16 até o 20. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Durante toda a história, existem vários questionamentos sobre vida cristã, vida religiosa, o andar com Deus. O sobrenatural sempre fez e vai fazer parte da igreja, apesar de alguns exageros
fanatismos provocados por algumas pessoas, alguns religiosos, ou o contrário disso, a ausência do sobrenatural produzido pela ciência, que coloca o físico como sendo prioridade, sendo o tudo. E nós já passamos por vários momentos de grandes dificuldades com respeito ao espiritual e o material, o que é da religião e o que é da ciência. Tivemos a época dos helenistas, onde substituía toda a visão do sobrenatural, pensando só no corpo, só no físico. Esta era a época da universalização e imposição da fé. Tivemos um tempo de imposição da fé, sendo substituído pela visão aristotélica, que passa a usar a razão através da ciência. Nesse mundo científico não cabia mais o mundo sobrenatural da igreja. Hoje se tem trabalhado com uma nova visão, onde ciência e fé podem caminhar juntos, corroborando juntos para o bem do ser humano, vivendo em harmonia o sobrenatural de Deus com a ciência. O corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos tem estudado durante muitos anos no Brasil esta unidade de fé e ciência, ciência e fé. As duas coisas não precisam ser dicotômicas, separadas. Já foi estudado do valor da fé para pessoas enfermas, que mostra que a fé pode produzir resultados tremendos para ajudar a ciência, tornando eficaz o tratamento quando a pessoa tem esperança, quando a pessoa tem razão de viver. Portanto, nesta oportunidade, nós queremos falar sobre este poder que a igreja tem para viver na dimensão da fé, na dimensão do sobrenatural, pensando no senhorio de Cristo sobre a vida da igreja, no poder de Cristo ressurreto, que traz razão de viver, sentido às nossas vidas. Ele é o Senhor, Ele é o cabeça, Ele dirige todas as coisas, Ele nos comprou com seu sangue, Ele nos fez novas criaturas e Ele nos trouxe para o seu reino, para vivermos para o louvor da glória do seu santo e bendito nome. Ele fez isso através da encarnação. Ele fez isto vindo até nós, humilhando-se, tomando a forma de homem, morrendo na cruz, ressuscitando por nós. Ele veio para trazer vida, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós nos tornamos filhos de Deus porque cremos em Cristo. Nós nos tornamos herdeiros dos céus, cidadãos dos céus, porque recebemos a graça salvadora de Cristo na nossa vida. E este poder transformador nos traz razão de viver, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela graça nós fomos salvos, pela graça nós fomos transformados para viver louvando a Deus nesta vida.
E para que nós pudéssemos ter vida, foi preciso que o Senhor Jesus morresse na cruz em nosso lugar. E antes de chegar na cruz, ele passou pelo sofrimento. Por isso, nesses dias, nós estamos lembrando tudo que ele fez. A entrada em Jerusalém, o julgamento, todo o sofrimento, toda a humilhação, todo o desprezo. Mas ele sofreu tudo isto como Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, para nos dar razão de viver, alegria, felicidade. E esse passar pela cruz foi tremendo, foi algo extremamente importante. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 14, ele vai dizer: mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, quando nós encontramos a cruz, quando nós encontramos a salvação de Cristo através do seu sacrifício no Calvário, nós então passamos a perceber que nós somos novas criaturas, homens novos, mulheres novas, pessoas agora que vivem para o louvor de Deus. O mundo fica crucificado. Agora nós temos um poder maior, uma graça maior, uma esperança maior, que é o Senhor Jesus vivendo em nós, nos potencializando para uma vida que agrada a Ele, em obediência à sua palavra. E é importante que Ele ressuscitou. Todo domingo nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Mas no calendário cristão, nós temos esse domingo da ressurreição, onde nós celebramos com toda alegria, com toda força, a ressurreição do Senhor, onde Ele venceu a morte. O testemunho que viram os seus discípulos quando foram ao sepulcro foi um testemunho glorioso, tremendo. O túmulo estava vazio, a pedra estava removida. Os lençóis que foram envolvidos o corpo de Jesus estavam intactos. O Senhor foi visto. O Senhor apareceu para os seus discípulos. E mais do que tudo do que aconteceu de maravilhoso, de sobrenatural, da ressurreição, foi a transformação dos discípulos. E essa transformação não ficou lá na igreja primitiva. Essa transformação pervade toda a história. Ela percorre, chegando até nós, trazendo a fé transformadora do Cristo ressurreto e vivo para as nossas vidas. Pedro nega Jesus. Depois, arrependido, ele chora. Depois, ele prega o sermão em Atos dos Apóstolos e 3.000 são convertidos. Que transformação é esta? Um Pedro medroso, negando o Senhor, e agora cheio do poder do Espírito Santo, pregando a palavra. Tiago, que era irmão de Jesus, não crê. E de repente, ele encontra Jesus, e Jesus fala com ele, e ele agora passa a crer, e ele agora é transformado, ele agora tem uma experiência com o Cristo ressurreto.
E todos aqueles hoje que são discípulos de Jesus, são aqueles que receberam do poder da ressurreição, o poder para serem transformados, para viverem ao pé da cruz, vivendo para Deus, amando a Deus. A igreja primitiva estava convencida que Jesus havia ressurreto. Todos temos que dizer, como o incrédulo Tomé: Senhor meu e Deus meu. Depois de ver os sinais no corpo do Senhor Jesus, os sinais da cruz, nós pela fé também vemos os sinais da cruz e confessamos que Ele nos amou, que Ele tem um plano maravilhoso para a nossa vida e que esse plano está sendo realizado em nosso favor. E nós estamos caminhando com Ele, andando em fé, andando com Ele, porque Ele merece todo o nosso amor, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos chamou para sermos seus discípulos. E nós então podemos perceber o seu grande amor para conosco, quando Ele vive para que nós possamos ter vida. Eu quero lembrar você uma coisa: tem muita gente falando sobre o anticristo. Você sabe quem é o anticristo? Não é uma figura, um personagem. São todos aqueles que negam que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, que Ele está ressurreto e vivo. Quem está seguindo um Cristo morto, carregando um Cristo morto, adorando imagens, fazendo os seus próprios deuses, são anticristos. Então, nós precisamos crer nele e receber dele a vida eterna. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não foram os milagres, os sinais e maravilhas que Jesus fez que trouxe o reino de Deus até nós. O que trouxe o reino de Deus até nós foi o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. E quem aplica esse reino de Deus na vida do ser humano é o poder do Espírito Santo. Portanto, nós precisamos crer em Cristo, receber o poder do Espírito Santo, sermos acompanhados por esse poder, como diz o evangelista Mateus, no capítulo 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, por isso o reino de Deus está dentro de nós. Nesses dias a igreja de Deus está reunida nos lares, mas é a igreja de Deus, são os remidos do Senhor, os salvos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, para andar com Deus, para fazer a vontade de Deus. Ele está conosco, Ele está conosco em todo o tempo, em toda hora. A segunda coisa que queremos meditar nesta oportunidade com todos nós, e gostaríamos que você nos ajudasse acompanhando a leitura ainda no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, no versículo de número 10, que diz o seguinte: então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão.
E no versículo 16, seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Depois da ressurreição, Jesus agora aparece a alguns dos seus discípulos, e eles estavam com toda razão com medo, mas o Senhor aparece para eles, dizendo: não tenham medo, sou eu. Eu prometi que ressuscitaria, e eu estou vivo, e vou encontrar com vocês na Galiléia. Vocês podem ir para lá. E Jesus encontrou com seus discípulos muitas vezes. Queremos lembrar a todos nós que a ressurreição uniu a igreja. A ressurreição fez com que aqueles que estavam desanimados, com medo, dispersos, se unissem através do poder da ressurreição. Hoje, a igreja de Cristo no mundo inteiro é unida através da ressurreição. Porque Ele vive, nós vivemos para Ele. Porque Ele vive, Ele está presente entre nós, como a sua promessa, de onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio, eu estou com vocês. E é esse Cristo ressurreto que une a igreja dele, os remidos, os salvos, em todos os cantos da terra. E um dia, essa igreja vai ser reunida no céu. Aqueles que já estão com o Senhor e aqueles que estão na igreja militante, na igreja que está na terra, vão também ser unidos com o Senhor para adorá-lo, para glorificá-lo para sempre, para confessar que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, que nós abandonamos o mundo, o pecado, o diabo. Nós que estamos caminhando para o inferno, viramos as costas para tudo que não é de Deus, para viver para Deus. Nós abandonamos aquilo que não agrada a Deus, que a palavra de Deus nos proíbe, que a palavra de Deus nos ensina a abandonar, para que nós pudéssemos viver para Ele, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso comandante. O carpinteiro de Nazaré. Em primeiro lugar, no início, tem autoridade para perdoar pecados. Em segundo lugar, Ele tem autoridade para agir como juízo final das vidas humanas. Em terceiro lugar, nas vésperas da paixão, Ele tem autoridade sobre toda a carne. Em quarto lugar, Ele tem autoridade ilimitada. É-me dado autoridade no céu e na terra, diz o versículo 18 de Mateus 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse Cristo ressurreto e vivo aparece para dar a missão, o ide da igreja, o ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esse que tem poder no céu e na terra, que tem poder sobre a morte, que está presente para formar essa igreja, unidos pelo batismo, que nos une ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito Santificador.
Ao serem batizados, as pessoas passam para dentro do reino, para dentro dos pertencentes a Cristo, o Senhor. Imagine duas circunferências. A maior representa a Trindade, a menor, interna, representa a igreja, os salvos, os remidos no sangue do Cordeiro. Então, essa perspectiva traz para nós toda a esperança, porque vivendo na terra, nós somos cidadãos dos céus. Tendo acabado de vencer a morte e o inferno, Jesus dá as seguintes ordens. Pense nessas ordens que Ele dá para todos nós. Ele diz: ensine em todas as nações o perdão que eu trago, que Cristo traz para cada pessoa. Em segundo lugar, ensine que os que professam publicamente o meu nome são aqueles que me pertencem. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonharem, dele se vergonhará o Filho do homem, Jesus Cristo, quando vier na sua glória. Quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Por isso nós precisamos vir a Cristo, receber a salvação que Ele tem para nós, para vivermos com Ele. E quando Ele voltar para buscar a igreja, para viver com Ele eternamente, nós possamos estar prontos para a ressurreição, porque nós temos a garantia de que assim como Ele ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. Em terceiro lugar, seja obediente. Uma das grandes dificuldades que nós temos é obedecer. Mas para andar com Cristo, para sermos igreja de Cristo, para termos esse poder da ressurreição em nós, é necessário sermos obedientes, sermos servos, deixar que o Senhor dirija a nossa vida, que Ele tome o controle da nossa vida. Nós precisamos viver por fé, e uma fé que produza obediência, é uma fé que produz obras, é uma fé de resultado. Tiago, o apóstolo, vai dizer que a fé sem obras é morta. Por isso nós precisamos viver por fé. E nós voltamos à nossa palavra do início, quando não podemos desassociar ciência e fé, fé e ciência. As duas coisas caminham juntas, nós precisamos delas. E tanto a fé quanto a ciência são dons de Deus, doação de Deus, para o bem da humanidade, para produzir uma vida saudável, para este corpo que é templo do Espírito Santo. Então nós podemos ser abençoados espiritualmente com a nossa experiência do sobrenatural de Deus. E nós podemos também ser abençoados tendo um corpo saudável, tendo um corpo curado, tendo um corpo que é templo do Espírito Santo, vivendo uma vida saudável, uma vida abençoada. Por isso, nós aprendemos que
viver em obediência vai nos ajudar nesta caminhada. Vós sois meus amigos, disse Jesus, se fizerdes o que eu vos mando. Se nós não formos obedientes e fizermos o que Ele manda, nós não somos amigos dEle. Podemos até conhecê-lo, ouvir falar dEle, alguns até mesmo leem a sua palavra, mas não obedecendo, não vivendo uma vida de submissão a Jesus, nós não somos dele. Porque para ser dele tem que fazer o que ele manda. E a outra coisa importante, esta palavra que enche o meu coração, e eu creio que enche o coração de todos nós de regozijo, é saber que Ele está conosco. Que coisa maravilhosa saber que Ele está conosco. Os discípulos no caminho de Emaús, caminhando com um estranho, os viajantes de Emaús não perceberam a presença de Jesus enquanto caminhavam. Só perceberam no partir do pão, mas Ele estava presente ali. Quando Jesus chega na reunião que Ele marcou com seus discípulos, no versículo 28 de Mateus, e quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns ficaram duvidando que era Jesus, mas Ele estava ali, presente. E Ele promete estar presente. Quantas vezes nós sentimos a presença dEle tão perto de nós, como nosso Senhor, que nos conforta, que nos anima, que chega bem pertinho de nós, que ouvimos através do poder do Espírito Santo a sua voz, através de um versículo da palavra, através de uma pregação. Quem sabe esta palavra nesse momento possa estar confortando você, não porque o pastor Naor está falando, mas porque o Senhor Jesus, o nosso grande pastor, está conosco todas as horas, em todo o tempo. Ele está conosco para nos perdoar. Ele está conosco para santificar as nossas vidas. Ele está conosco para nos encorajar. Ele está conosco para nos guiar. E o apelo que eu faço nesse momento a você, quem sabe vivendo sem expectativa, em tristeza, em desânimo, tem uma palavra muito especial. Quem sabe você está passando por momentos difíceis na sua vida, precisando de um conforto, de um consolo, de uma palavra de esperança. A palavra é: o Senhor está conosco. Ele prometeu estar com a sua igreja. Ele prometeu caminhar conosco. Ele prometeu enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele prometeu derramar sobre nós a sua graça, a sua bênção. E Ele diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. Venha para Jesus, entregue a sua vida a Ele, diga para Ele: Senhor Jesus, eu sou um pecador, eu preciso de Ti. O Senhor é o Cristo ressurreto e vivo. Toma minha vida, cuida de mim, cuida, Senhor, da minha vida espiritual. Ajuda-me, Senhor, na minha caminhada. Sem Ti nada sou, sem Ti nada posso fazer. Fica conosco, já é tarde. Como disseram os discípulos depois da ressurreição:
fica conosco. Digamos todos nós nesta oportunidade, fica conosco, precisamos de Ti. Fica conosco nesse momento de crise, nesse momento de coronavírus, nesse momento de recolhimento nas nossas casas. Fica conosco, fica com a igreja no Brasil, Senhor. Fica com a igreja no mundo, Senhor, consolando, confortando, trazendo graça aos corações. Oremos. Pai de amor e misericórdia, precisamos de Ti todo dia, toda hora. O Senhor é Abba, Pai. O Senhor é o Paizinho que fica conosco, que nos consola, que nos conforta, que traz razão de viver para nós, perdão, santidade, edificação, consolo, paz, alegria de viver, que nos guia no caminho estreito, no caminho da vida eterna. Por isso, não nos abandone, Pai, não nos abandone, Senhor. Ó Espírito Santo, fica conosco. Ó Espírito Santo, aplica a palavra ao nosso coração. Ó Espírito Santo, consola-nos e conforta nesses dias difíceis. Oramos em nome do Senhor Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repousem sobre nós, Igreja de Deus, que crê no Cristo ressurreto, agora e para sempre. Amém e amém. Indigna o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu fico ao ouvir teu nome.
Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, por essa manhã, pela palavra do Senhor, Deus, que edifica as nossas vidas. E queremos, ó Pai, te pedir, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, estar cada vez mais abertos para receber a Tua palavra e principalmente dispostos, ó Pai, a deixar com que essa palavra possa frutificar em nossas vidas, ó Pai. Deus, que nós possamos neste dia nos alegrarmos porque o Senhor Jesus ressuscitou. E tudo aquilo, ó Pai, que foi prometido é cumprido, ó Pai, na sua morte e na sua ressurreição. E um dia, ó Pai, nós também iremos, ó Pai, para junto de Jesus, para junto do Pai, ó Deus, como aquele, ó Pai, que recebeu na sua ressurreição também, ó Deus, a vitória pelo sangue, pelo nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, cada família que está hoje ouvindo essa mensagem, está participando desse estudo, e que em tudo o Senhor mesmo possa derramar toda a bênção sobre essas pessoas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.